episódio 27 de Jaspion, intitulado Juventude Ameaçadora, a família Nambara vai embora para Hokkaido, né? E o Magaren decide deixar lá a família Nambara quieta por uns tempos, porque se eles forem embora, é sinal que eles não sabem onde está o pássaro dourado, então não adianta ficar correndo atrás deles. Então o Magaren ele já prepara um novo plano de ataque, utilizando jovens, né? Jovens rapazes, para extrair a energia deles e com essa energia criar monstros, né? Então ele, para isso, ele chama as Graciosas. As Graciosas são um grupo de 3 guerreiras, né? 3 mulheres, que elas são atraentes, e a função delas é atrair, né, jovens rapazes para uma danceteria, né? Enquanto eles estão dançando lá, se divertindo, o povo todo lá tá dançando, né? Eles tomam uma bebida, né? A bebida faz com que o monstro absorva a energia deles, né? E também faz com que eles se transformem em monstros. Enquanto isso, o Jaspion conhece um rapaz, né? Um rapaz que é dono de um posto. Inclusive ele herdou esse posto de gasolina do pai dele, né? O pai dele faleceu e ele acabou herdando o posto de gasolina. Mas o rapaz, né? Ele tem também uma irmãzinha, né? Uma irmãzinha pequena. Ele tá desmotivado, por quê? Também pela morte do pai e também porque por questões financeiras. Ele teve que vender o posto para um outro cara, né? O posto de gasolina para um outro cara. Então ele tá triste, desmotivado. Porém, quando aparece o ônibus com as Graciosas, o rapaz sobe no ônibus e vai junto com as Graciosas até a danceteria, né? Mas esse rapaz, ele tem uma banda de rock, né? Uma banda de rock com 3 integrantes, né? Porém, os outros 2 integrantes da banda não quiseram ir junto com eles no ônibus. E chegando lá, né, na danceteria, na boate, o rapaz também toma a bebida, ele também se transforma em monstro e a energia dele também é sugada pelo monstro, né, o monstro Sodomon. Inclusive eu falo que esse monstro Sodomon é o monstro danceteria, né, o monstro cassino, porque ele tem um outdoor aqui, né, de danceteria e tal, né, um luminoso. Ele tem uma roleta de cassino no peito, ou seja, é um monstro cassino, né. Então, teve uma noite que esse rapaz voltou, né, ele volta, né, pra casa, porém, no momento que eles estão tocando lá, né, com a banda deles, ele acaba se transformando em um monstro, né, um tipo de lobisomem, né, e aí ele acaba ficando doido e sai correndo e tal, né. Aí os outros 2 integrantes da banda, eles preparam um plano com o Jaspion e eles se infiltram, né, no ônibus, né, das Graciosas para ir junto lá, né, na danceteria. Só que junto com eles carregaram um transmissor, né, um transmissor para avisar o Jaspion. Mas o Magaren percebeu que os dois rapazes estavam com o transmissor, né, e fez com que eles tomassem a bebida que faz eles se transformar em monstro à força. Então eles também acabam se transformando em monstro. Aí o Jaspion vai lá, né, na danceteria, tenta salvar lá o povo todo lá, né, todos os jovens lá que estavam lá, né, dominados, né, pelo Magaren. Só que o Magaren, ele manda os jovens, né, que estavam transformados em monstros atacar o Jaspion. Só que o Jaspion ele não pode lutar contra civis, né? Contra seres humanos inocentes. E nisso o monstro Sodomon aparece e o Jaspion chama o Daimyo para enfrentar o monstro, né? No início da luta, o Daimyo teve um pouco de dificuldade porque o monstro ficou tentando criar uma ilusão, né? Mas a gente sabe que ilusão não funciona contra o Jaspion, porque ele tem o sensor óptico, né? Mas parece que os vilões sempre insistem, né, em criar ilusão contra o Jaspion. E o Jaspion usa lá o sensor óptico, descobre o truque do monstro e acaba com o truque do monstro, o raio, né? Libertar raio cósmico. Depois que o monstro é derrotado, o Jaspion vai lá enfrentar as Graciosas, né? E depois que o monstro também foi derrotado, todos os jovens se libertaram lá, né? Eles voltaram ao normal. E os jovens também, os 3 jovens lá, integrantes da banda, também resolvem, né, ajudar o Jaspion enfrentando os soldados do Magaren, né?
E, inclusive é uma cena até legal, assim, né? Você vê assim, os humanos, né? As pessoas ajudando também na luta, né? E o Jaspion, enquanto isso, tá lá, enfrentando as Graciosas. E nisso acontece uma transformação, né? As Graciosas, elas se juntam e se fundem. E se transformam no inimigo, no monstro. Que pra mim foi o inimigo mais bizarro, de aparência mais bizarra que o Jaspion enfrentou em toda a série, né? Que é o Trifacial. O Trifacial, ele tem três cabeças, né? 3 cabeças de lobo. Ele tem perna de mulher, mas a gente sabe que não é mulher, né? Porque é os dublês, né? Os dublês deles. Mas, no caso, seria perna de mulher e 3 cabeças de lobo. Inclusive é meio confuso, porque você nunca sabe qual cabeça, né, que tá olhando pra frente, assim. Ele tem cenas, inclusive, que o Trifacial, ele atira raios, né, com a boca dele, né, contra o Jaspion, né, mas você não sabe se ele tá olhando de lado, se ele tá olhando de frente, é meio confuso, né. Apesar que o Samurai, né, o Samurai também tem uma aparência bem bizarra. O Zampa também tem, né, aquela aparência robótica, né, um pouco bizarra. Mas o Trifacial, pra mim, é o inimigo mais bizarro, de aparência mais bizarra que o Jaspion enfrentou, né. Mas, apesar dele ter uma aparência bem bizarra, né, ele não deu muito trabalho pro Jaspion, porque ele também ficou tentando usar a ilusão, né, contra o Jaspion. Mas a gente sabe que a ilusão contra o Jaspion não funciona, porque ele tem o sensor óptico. Então ele já descobre, né, o truque do Trifacial. Já manda lá um Turbo Magnum, né, um raio. E o Trifacial lá começa a sair voando lá com a explosão. E o Jaspion já vai e manda logo um Cosmic Laser e já era, né? O Jaspion é sem massagem, a gente sabe disso. Então aí a gente vai lá pro episódio 28, Dados Mortais do Monstro Eletrônico. O Magaren chama pra Terra o Aigaman. O Aigaman, ele é um androide. E ele tem uma postura bem parecida com a do Guila, né? Ou seja, ele gosta de analisar os inimigos antes de atacar. E o Aigaman já tinha registrado dados anteriores de lutas do Dylion, né? Só que o próprio Magaren diz que os dados de lutas anteriores do Jaspion e do Dylion não servem para você mensurar a força do Jaspion e do Dylion atuais, porque atualmente, né, no momento da série, eles estão mais fortes, né? Ou seja, o Jaspion está mais experiente na luta e o Dylion também está mais forte. Então não tem como você usar dados de lutas anteriores para você mensurar a força do Jaspion, né? Então o que o Aigaman faz? Ele pega lá o robô, o Aiga, né? O Aiga é um monstro robô que o Aigaman controla. E o Aigaman vai lá na cidade de Tóquio e começa a atacar a cidade. Para quê? Para atrair o Jaspion, né? Para que ele apareça com o Dylion e ele possa coletar mais dados, né, sobre a força do Dylion e tudo mais. Então a gente tem uma primeira luta, né, um primeiro confronto entre o Dylion e o Aiga, né? Só que o monstro, o Aiga, ele foi facilmente derrotado pelo Dylion, né? Inclusive o Jaspion, ele até acha estranho isso, né? E depois que o monstro é derrotado, a gente tem ali um confronto entre o Jaspion e o Aigaman. O Aigaman, ele se apresenta, né, como vindo do planeta Aiga, né? Ele fala que ali onde eles estão será construindo o templo do Império dos Monstros e tudo mais. Aí acontece uma cena que pra mim é uma das cenas também mais espetaculares da série, que o Aigaman e o Jaspion, os dois ficam se encarando, aí toca aquela BGM de suspense, né? E os dois ficam se encarando, aí depois os dois começam a trocar tiros um com o outro, né? Fica aquela troca de tiros, o Jaspion daqui, o Aigaman de lá, né? Fica aquela troca de tiros legal. E logo depois disso, os dois lutam com espadas, né? E enquanto eles estão lutando, o Aigaman, ele tá coletando dados, né? Coletando dados do Jaspion, né? Os movimentos do Jaspion, né? Pra que ele tenha, assim, uma noção, né, da força atual do Jaspion, né? Tanto essa luta como a luta do Aiga contra o Dylion serviram para ele coletar mais dados, né, sobre o Jaspion e sobre o Dylion. Então, o Aigaman retorna lá para a base do Magaren, né? E o Magaren também mostra lá outras lutas, né,
do Dylion, né? Mostrando lá todas as propriedades que o Dylion tem, né? Que ele é bom em lutas aquáticas, ele é bom em lutas aéreas, e também ele mostra lá que usar ilusão contra o Jaspion já não funciona mais, né? Finalmente eles perceberam, né, que ilusão não funciona porque o Jaspion ele tem o sensor óptico, né? Então não tem como você enganar o Jaspion. Então o Magari mostra lá várias lutas, né, com monstros anteriores, e o Aigaman, né? O Aigaman também mostra lá também as propriedades do Aiga e fala que ele está anexando mais armas, né, novas armas no monstro. O monstro, o Aiga, ele tem um martelo numa mão, uma serra na outra mão e uma broca, né, uma furadeira no peito. Ele é quase que como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Mas tudo bem. Então o Aigaman ele anexa essas novas armas. Aí ele volta lá para cidade de Tóquio, né? Para atacar a cidade, para quê? Para que o Jaspion retorne com o Dylion, né? Aí quando a gente sabe, né, que quando o Jaspion ele vem com o Dylion e a música do Dylion não toca, é porque você sabe que o bicho vai pegar, né? Então os dois lá começam a se enfrentar, né? A gente tem um segundo confronto do Dylion contra o Aiga, né? Só que agora o Aiga, o monstro Aiga, ele foi programado para reagir ao Dylion com 0,1 segundo de antecedência. Ou seja, qualquer ataque do Dylion, ele reage com antecedência, né? E o ataque é neutralizado. Então o Dylion, nessa segunda luta, ele foi completamente neutralizado, ele não consegue aplicar nenhum golpe no monstro, né? E por isso ele teve que retornar. E por isso, né, o Jaspion lá ele teve que consertar algum sistema lá, alguns sistemas do Dylion que ficaram lá defeituosos, né, durante a luta. Enquanto o Jaspion tá lá consertando o Dylion, o Aigaman tá lá atacando a cidade de Tóquio de novo, né, para que o Jaspion apareça, né, com o Dylion de novo e tudo mais. E nisso aparece lá um trono, né? Um trono no meio da cidade, né? Que é o Satangos. Ele pretende sentar naquele trono, né? Tá? Porque ele quer criar ali, né? O templo do Império dos Monstros. Então o Satangos ele pretende sentar naquele trono. Aí o Jaspion ele retorna lá com o Dylion para enfrentar o Aigaman de novo, né? O monstro Aiga. Agora o Jaspion ele já percebeu, né? Que o Aigaman ele registrou, né, todos os dados, né, dele e também do Dylion, né? Então ele fala, não, agora eu tenho que ficar esperto, né? Eu vou voltar para a luta, mas agora eu tenho que ficar esperto. Então começa lá um terceiro confronto, né, do Dylion contra o Aiga. Só que o vilão, os vilões de Tokusatsu, quando eles acham, né, que a luta já tá ganha, né, eles começam a se gabar e começam meio que entregar o jogo. Por quê? Por que eu tô falando isso? O Aigaman, ele começa a repetir, né, várias vezes. O Aiga movimenta-se conforme o meu desejo. O Aiga movimenta-se conforme o meu desejo. E o Jaspion, ele não é burro, né? Ele não é besta. Ele já logo pescou o que o Aigaman tava falando. Então ele pensou, se o Aiga movimenta-se conforme o seu desejo, então a força do monstro veio do Aigaman, né? Então o que o Jaspion faz? Ele invade a cabine lá do Aiga e o Aigaman fica lá todo perdido, né? Porque ele não esperava aquela atitude. E o Jaspion já manda logo um Cosmic Laser, porque você sabe que o Jaspion é sem massagem, né? Ele manda lá um Cosmic Laser e o poder do monstro já era. Aí ele retorna lá pro Dylion e finalmente destrói o monstro, né? Com o golpe Dylion, né?